desse será pago e qual a sua alíquota. E quem é o responsável pelo recolhimento dos impostos na venda de produtos digitais? Sempre vai ser o vendedor, né? É aquele que fornece o produto, ele é obrigado, né, pelo governo federal a fazer o recolhimento desse tributo. Ele recolhe e repassa para o governo federal. Exatamente, faz o recolhimento por meio das guias, né, que a gente chama de DAF. Se for a empresa no Simples, ela é uma guia complementar, onde ela embute todos os impostos e ele faz aquele pagamento mensal, ou dependendo do regime tributário, por exemplo, se for lucro presumido, faz o recolhimento a cada trimestre. Bom, eu estou aqui ao lado do pastor Rodolfo, do companheiro Lucival Lopes, né, com a sua proteção aí, trabalhando hoje com a sua proteção, para ele e para nós. Qual a pergunta de vocês para a doutora Giovana Aguiar? Vamos lá? Tem uma aqui, ó. Existem benefícios fiscais para a venda de produtos digitais, doutora? Sim, existem sim. Existem, principalmente agora o STF, agora não, né? Há algum tempo o STF ele reconheceu a expansão da imunidade tributária que tem para livros, né, livros físicos, e ele estendeu também para livros digitais. No caso do e-book, ele tem isenção fiscal do ICMS. Mas existem também outros tipos de incentivos fiscais. Por exemplo, tem a lei do bem, que ela estimula, né, a inovação e a tecnologia. Então, assim, quando ocorre o planejamento tributário sobre aquela operação, principalmente no mercado digital, que tem crescido de forma exponencial, então, quando você faz o planejamento tributário, você pode, de fato, aplicar algumas isenções, né, alguns benefícios fiscais sobre determinada operação. Até um limite para essas compras lá fora e tal. O governo queria mudar recentemente algumas compras, valores, isenção disso, para pessoas físicas. Me parece que voltou atrás. Há um limite, quem passar desse limite, qual o procedimento? Paga alguma coisa a mais para ter essa mercadoria liberada, doutora? É sempre aquela natureza, né? Quem compra mais, paga mais. Exatamente. O governo federal chegou a divulgar, né, mas foi algumas especulações sobre esse recolhimento, sobre a possibilidade de um novo imposto, né, um novo tributo sobre essas operações. Mas, de fato, o que vai ocorrer é o aumento na fiscalização dessas operações, né, onde vem sendo relativamente um aumento, né, um aumento sobre essas operações digitais. Então, o governo ele vai estimular a fiscalização para poder evitar com que ocorra esse tipo de evasão fiscal. Até porque chegou a cogitar que tinha gente que comprava com pessoa física, mas que era para pessoa jurídica. Exatamente. E por isso que chegou-se a dizer que iriam acabar com essa E nesse caso, eu não estou defendendo o governo, nesse caso o governo está certo. Está certo, com certeza. A gente se provava muito que o pessoal fazia isso, né? Mas muita gente fazia isso para fugir. Mas na hora de tirar a nota fugir da tributação. Não teria como, inclusive, ter Principalmente essas empresas aí, né, que a gente chama de Shine, Shopee. Então, eles faziam essa entrega da mercadoria como se fosse pessoa física. É um crime tributário, né? Eu também concordo, pessoalmente, minha opinião pessoal é que deve haver, sim, essa fiscalização para poder fazer a tributação de forma correta. Doutora Giovana Aguiar, né, sempre agregando valores aqui à nossa plataforma, a minha pergunta é, na prática, como é que é feita a fiscalização da tributação de produtos digitais? Veja só, pastor, o governo federal ele tem estimulado, como nós acabamos de dizer, né, essa fiscalização. Então, assim, onde há um maior aumento de comercialização, com certeza haverá um maior aumento de receita, né? Por isso que o governo federal ele provoca com que essa fiscalização ela seja assídua. E sazonalmente a Receita Federal ela dispara sobre determinados segmentos, né? Determinados segmentos ela dispara esse tipo de fiscalização para averiguar de fato se tem ocorrido esse tipo de evasão fiscal, né? Onde o fabricante ou o fornecedor ou o vendedor ele deixa de recolher aquele imposto que é devido. Olha, nós estamos agora às 7 horas mais 22 minutos no Cidade em Pauta. Estamos nessa conversa interessante, você que está aí do outro lado, porque esse negócio, os negócios aumentaram muito essa venda de produtos digitais. E a doutora Giovana Aguiar, que é advogada especialista em direito tributário e financeiro, está sempre aqui, convidada pela nossa equipe, na liderança de Jorge Bianchi,
na liderança de Jorge Bianchi para tirar dúvidas. Doutora, como é mesmo feito o cálculo do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços dos produtos digitais e o imposto sobre esse serviço? Como é que acontece? Veja só, existem dois tipos de impostos, né, que são recolhidos em cima do determinado tipo de produto. Se for um produto ou mercadoria, vai incidir o ICMS. Se for uma prestação de serviço, vai incidir o ISS. O ICMS ele é de competência estadual, ou seja, quem recolhe esse imposto é o Estado. E o ISS é de competência municipal. Então, depende do determinado tipo de atividade que aquele vendedor, né, ele vai comercializar, se é um produto ou se é um serviço, para assim fazer esse cálculo, né, sobre esse imposto ao qual ele tem a recolher. Mas, de fato, todo esse imposto ele é devido em cima do faturamento. Por isso que às vezes ocorre que as pessoas começam a comercializar produtos, né, por meio de internet, por meio virtual, e eles acabam comercializando por meio de pessoa física. Mas assim, se você ganhar pouco, até que é vantajoso, né? Você faturar em torno de R$1.000, R$2.000, com certeza aquele faturamento ele vai ser isento, né, dependendo da situação. Mas quando você começa a faturar mais, fazendo daquilo uma comercialização com fim lucrativo, o ideal é que você constitua a sua própria empresa, né? O MEI ele não é tão indicado porque existem esses segmentos da atividade digital, ele não pode ser comercializado por meio do MEI, né? Existe um rol de atividades que você está inserido no MEI, o mais indicado seria a empresa do Simples Nacional. E o que a gente sempre bate na tecla, o planejamento tributário. Ele é importante para ele ali identificar se é necessário você manter apenas uma empresa, se você constitui mais de uma empresa para poder fazer com que você tenha maior economia sobre imposto, né? Determinada empresa você vai colocar naquele KNAI, que é naquele segmento da atividade, você consegue reduzir imposto, ou se você vai constituir a sua empresa em uma cidade onde o percentual do ISS ele é mais em conta, porque isso ocorre variação de município a município. Ele pode ser de 2%, pode ser de 3%, de 5%. Então, o ideal é que esse fornecedor, né, principalmente aqueles que estão iniciando agora, ele faça esse planejamento tributário com uma consultoria tributária, para poder adequar a sua realidade, fazendo com que ele tenha maior economia de imposto. Doutora Giovana, dona Dora Gadelha, ela comercializa produtos importados no Feraguai. Ela pergunta, existem benefícios fiscais para a venda de produtos digitais? Como eu falei, a gente tem esses produtos, por exemplo, o e-book, né, que tem o incentivo do ICMS, mas existem algumas individualidades que só a gente analisando o caso concreto, a gente pode saber se adequa à lei do bem e outras isenções fiscais. Muito bem, eu acho que nós fizemos aqui tem alguma pergunta para fazer? Os colegas da bancada, Lucival Lopes, que sempre tem uma pergunta aí o que eu ia perguntar, a doutora acabou falando muito bem. Antes de abrir o seu comércio, uma atividade, né, comercial, seja lá qual for, o importante é consultar o advogado, que entende do assunto, para ver qual tipo de empresa, de abertura de empresa você tem que fazer, para não estar pagando imposto a mais, ou então não cobrir tudo aquilo que você quer. Não é isso mesmo, doutora? Exatamente. Você atuar dentro da legalidade, mas com economia de impostos. O bom é atuar dentro da legalidade, né? Muito direto. Nosso ouvinte Miriam Matos, do bairro Calumbi, está na audiência do programa. Está perguntando como entrar em contato com o escritório da doutora Giovana Guiar e sua equipe. O nosso escritório tem o 0800, que é o 0800 5919 148. Eu tenho que anotar esse número aqui. Eu confesso que eu anoto todo e depois procuro. Vamos anotar direitinho, você que está aí do outro lado. 0800 5919 148. Temos também 0800, deixa eu ver se eu anotei direitinho, doutora Giovana. 0800, vamos conferir. 5919 148. Exatamente. Tá certinho? Certinho. E tem algum telefone fixo ou um telefone de celular? Tem, o 75. Deixa eu colocar aqui, eu vou salvar mesmo, doutora. 75 99803 99803 3606.
Eu até que digito rapidinho, mas aqui eu catei milho. Para anotar direitinho e para o ouvinte também poder anotar. E você que está em casa quer outras informações, 0800 59 19 148. Ou então pelo 759 9803 3606. Nunca mais vou esquecer desse número que vai me ajudar a tomar as posições necessárias com a orientação da doutora Giovana Guiar. Doutora Giovana, o Jorge Bianchi acabou de me mandar uma mensagem aqui, mais uma vez parabenizando pela entrevista. Ele é muito gentil, né? Demais, estou devendo uma visita a ele. Exatamente. Aí a senhora já vai para outra plataforma. Não é verdade? Pastor Rodolfo? Lá também é a plataforma onde eu tenho um programa também. É verdade. Irás lá, se for. E é convidada da plataforma do Pastor Rodolfo. Aqui tem plataforma aqui. Né? E a doutora Giovana é colaboradora com o seu trabalho para o portal de notícias Walter Vieira e portal dos municípios. Mensalmente, a gente está divulgando um artigo que é assinado pela doutora Giovana Guiar e sua equipe. O mais recente, que eu não me lembro agora o título, foi muito acessado. Muito obrigado, doutora Giovana, pela sua gentileza e pela sua parceria. Muito obrigada, eu que agradeço aí o convite, estou sempre à disposição de vocês e obrigada aí pela publicação do artigo. O tema foi como economizar imposto em 2023. Meu Deus! Você pode estar pagando imposto a mais. Desnecessário. Não é verdade? Exatamente. Porque te falta uma orientação. É só uma orientação. É só uma conversa com a equipe da doutora Giovana Guiar. Ô, Walter, e com a sapiência que lhe é peculiar, doutora Giovana Guiar, onde há uma trilha na ambiência das leis, né, ela consegue abrir uma estrada. Sim, pastor. Um abraço, doutora. Obrigada, doutora. um excelente dia para todos vocês. Tem uma mensagem aí, temos, Silvão, a mensagem da doutora Giovana Guiar? Aqui agora. Agora toda terça, Direito em Pauta. Com os advogados do escritório Diego Leonel e Aguiar, Bozeja, Cunha, Maia Advogados Associados. Tudo sobre direito previdenciário, tributário, financeiro, trabalhista, civil, eleitoral e imobiliário. Siga-nos nas redes sociais. @Diego Leonel Advogados. Direito em Pauta. Toda terça-feira na Nordeste FM, às 7h30 da manhã. Fique ligado.